Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Tivemos um probleminha ali com a conexão. Imagino que já está tudo normal novamente. Eu convido os irmãos para nós nos colocarmos em pé neste momento, dirigirmos a Deus uma oração e nesta oração, já apresentando todos os irmãos que estão presentes, os irmãos que também estão online, como já foi orado. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Aleluia. Versículo de número 17 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus nos diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram no telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Aos teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, abre parênteses, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, ó Pai, apresentando, Senhor, os irmãos que estão presentes neste culto, ó Pai da família. Te louvamos, ó Deus, por cada levita, cada adorador, cada família aqui representada nesta noite. Te louvamos, ó Deus, pelos irmãos que estão, ó Senhor, através das mídias sociais, acompanhando-nos, adorando ao Teu santo e glorioso nome, neste culto online, nesta noite. Pai querido, Senhor da glória, nós temos certeza e convicção, ó Pai, que os cânticos e louvores que foram entoados falou com cada irmão nesta noite. Pai, pedimos a Ti, Senhor, tomei, ó Pai, continua falando aos nossos corações através da palavra que estaremos ministrando neste momento, e que a Sua palavra venha se transformar em vida, em força, em vigor e em graça, Senhor, sobre a vida de
todos aqueles que estão ouvindo a sua palavra, porque a sua palavra é vida, a sua palavra nos liberta, a sua palavra nos transforma, e ó Deus, é sobre a sua palavra nesta noite que nós, ó Pai, ministramos na tua igreja, ao seu povo nesta noite, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Aleluia. Pode tomar o vosso assento. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje, esta palavra que nós lemos é uma palavra que já foi pregada algumas vezes na igreja, algumas vezes nós já ouvimos falar sobre o milagre de Cafarnaum, onde um homem é descido pelo telhado até a presença do Senhor Jesus, por causa da multidão que ali estava e não podia chegar à presença do Senhor Jesus pelas vias naturais. Eu já preguei também sobre esse texto, falando de outras áreas diferente daquela a qual nós estaremos falando nesta noite. E eu quero convidar você a caminhar comigo pela Escritura, dentro de algo que é muito relevante, de extrema importância para nós como uma igreja, como povo do Senhor Jesus Cristo, que é poder para perdoar pecados. Quando nós vemos ali em Marcos, Mateus, que também fala sobre essa passagem, nós vemos que num texto fala que Jesus pegou o barco e atravessou, e em outro texto inicia como Jesus estava ensinando a multidão. O que me chama a atenção aqui em Marcos é que os escribas estavam, os fariseus, os doutores da lei, tinham se deslocado da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Se você pegar o mapa no tempo de Jesus, você vai ver que seria como um estado pequeno ali, um município, e dentro desse município, vários bairros, várias vilas, e tantos homens conhecedores da lei que decifravam, que interpretavam o povo e que faziam com que o povo cumprisse todas as leis da Torá. Então esse grupo de fariseus, escribas, a qual são falados ali doutores da lei ou mestres da lei, nós vemos que esses homens desceram para Cafarnaum para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E se você vê, muita gente. A princípio nós vamos ver que a casa ali não tinha lugar para ninguém mais entrar. Em volta eu imagino que também estava cheio de gente, tanto pessoas curiosas, pessoas que estavam ali só por estar acompanhando uma multidão, pessoas que estavam ali em busca de um milagre, pessoas que estavam ali carentes de alguma coisa. E também tinham aqueles que estavam ali para observar, para ver quem que era este homem, este jovem que estava abalando a estrutura da religião naquela época. Quem era Jesus? E nós vemos que os escribas e os fariseus, doutores da lei, estavam lá com o objetivo de observar ao Senhor Jesus. Um tanto que a palavra do Senhor nos diz que aconteceu que naqueles dias estava ensinando e estava ali assentados fariseus e escribas, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Judeia e Galileia e Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E o texto nos chama a atenção que nos é apresentado um fato curioso, que um homem é levado à presença do Senhor Jesus por 4 amigos. A Bíblia não fala o nome, mas fala que eles pegaram
usaram a sua fé e colocaram aquele homem sobre uma cama que pudesse transportar, sobre um colchão, e levaram à presença do Senhor Jesus, e não achando ali maneiras que conseguisse conduzir ou introduzir à presença do Jesus aquele homem que estava enfermo, a palavra do Senhor nos diz que eles sobem pela escadaria externa daquela casa até o terraço, telhado ali, e ali eles tiram as palhas, as telhas e abrem um espaço, um vão a qual eles pudessem levar aquele homem que estava enfermo até a presença do Senhor Jesus. Algo inusitado acontece, né? Quantas coisas às vezes nos impede de chegar na presença de Deus, e às vezes tem amigos, conhecidos, irmãos que estão lutando para nos ajudar a entrar na presença de Deus, até a chegar na presença de Deus. E às vezes nós falamos, não, acho que não tem mais como, vamos, me voltem, levem, vamos embora, vamos para outro lugar, vamos pegar um outro caminho. Está muito cheio de gente, não tenho acesso, é impossível chegar até a presença de Jesus. Olha quantas pessoas doentes, quantos enfermos que estão lá. E aqueles amigos não desistiram, perseveraram e conseguiram descer Jesus, descer aquele paralítico até a presença do Senhor Jesus. Tem alguns textos e algumas especulações que falam que Jesus estava em casa. Na casa de quem? Se nós for lá no livro de Marcos 1, 29, nós vamos ver que Jesus possivelmente estava na casa de Simão Pedro, os seus primeiros discípulos, quando ele chama e faz ali o chamado aos primeiros discípulos ali no ministério. Então você vai ver que possivelmente Jesus estava na casa de um desses discípulos, em Marcos capítulo 1, versículo de 29. Possivelmente, teologicamente, é para ser na casa de Simão Pedro. E Jesus ali no versículo de número 20, ele fala, e vendo a fé deles, a ação do Senhor Jesus foi direta, objetiva, falando para o paralítico, os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. E a palavra do Senhor nos diz ali no versículo de número 21, que naquele momento, os doutores da lei, os escribas, os fariseus e todos os religiosos que estavam ali naquele momento começaram a arrazoar, a cochichar, a pensar. E o Senhor Jesus, conhecendo o coração deles, falando, o Senhor como se estivesse, com certeza, lendo o pensamento deles, falando, nossa, ele diz blasfêmia, ele precisa pagar, ele não pode dizer isso, ele não é Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, conhecendo o coração deles. No versículo de número 21, neste momento temos um rumor entre os doutores da lei e os fariseus que diz, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados? Senão Deus. E Jesus, ao ver ali o que aqueles homens estavam pensando, como se eles estivessem falando, e o Senhor contemplando tudo o pensamento deles, mas o que levou eles a dizer isso? Por que eles falaram, ele comete blasfêmia, ao dizer àquele paralítico, te são perdoados teus pecados. Qual que era a autoridade que Jesus tinha para dizer àquele paralítico, são perdoados seus pecados? E qual que é o embasamento dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei falar, consigo ele está dizendo blasfêmia?
os escribas, eles eram conhecedores da lei, eles interpretavam e transmitiam ao povo os ensinamentos de Deus. Toda a lei, a Torá, eles transmitiam, e segundo a lei, não tinha nenhum meio de haver perdão de pecados. Leia comigo. Eu vou te ler um texto agora extraído do comentário histórico-cultural do Novo Testamento, e as citações que eu vou fazer dos versículos e dos livros bíblicos que eu vou dizer, eu peguei e anotei para dizer a vocês. Por que eles falavam que Jesus estava dizendo blasfema? Escuta com atenção o que eu vou estar lendo nesse momento. A lei não conhecia uma forma oficial de perdoar pecados ou conceder a abolição. O sacerdote podia pronunciar que o leproso estava curado, em Levítico 14, depois de você ler lá na sua casa, a hora que você reassistir esse culto, essa mensagem, você pega a sua Bíblia e vai lendo os versículos que eu vou te dizendo. Então o sacerdote, ele podia pronunciar que uma pessoa estava curado da lepra, mas ele não podia perdoar pecados. Levítico 14. E um transgressor podia apresentar uma oferta pelo pecado no templo e transmitir para ela o seu pecado, colocando as mãos sobre a cabeça do animal, em Lucas 14. Quando o transgressor ia fazer uma oferta pelo seu pecado, ele levava uma oferta ao Senhor, um carneiro, e na entrada do átrio ele colocava a mão sobre aquele carneiro, e era degolado ali, e aquele sangue era aspergido, e aquele animal sacrificado, ele pagava. Ele assumia a minha falta, o meu pecado, mas não podia pagar o meu pecado. E assumindo a falta perante Deus, aquele animal assumia a minha culpa. O sangue aspergido pelo sacerdote, as pontas do altar, em direção aos santos do santo, era uma expiação que cobriam seus pecados perante os olhos de Jeová. Levítico de número 16, e implorava a ele o seu perdão. Mas que perdão? Mas que o perdão fosse um ato direto de Deus? Olha embasamento, nenhum lábio humano ousaria pronunciar isto, porque somente Deus é quem pode perdoar pecados. Esta era uma prerrogativa especial do Altíssimo, e mesmo que algum homem mortal se aventurasse a declarar-o, ele somente poderia fazê-lo em nome de Jeová e com a sua imediata autorização. Mas Jesus havia falado em seu próprio nome. Jesus não havia sugerido que estivesse falando em nome do Deus Pai. Os escribas e fariseus ficaram grandemente alvoroçados, cochichando e ameaçando com a sua cabeça de um sinal de negação. Olhares turbulosos e piedosos gestos de alarme mostravam que todos estavam se sentindo incomodados pelaquela palavra que o Senhor Jesus disse, que são perdoados os seus pecados. E o pensamento deles era que eles deveriam pegar Jesus, levar ao sacerdote, para que Jesus apresentasse a sua oferta de pecado, e até ser sido aceito. E a Bíblia fala que uma blasfêmia, falar sobre perdão de pecados, ela está intrometendo-se na prerrogativa exclusiva divina. Na lei falava que aquele que blasfemasse, em Levítico 24, era passível, punível com a morte de apedrejamento. E além de ser apedrejada, a pessoa teria o seu corpo pendurado em uma árvore e depois seria queimado de forma vergonhosa. Quem pode perdoar pecado senão um só, ou seja, Deus?
mas Jesus é o Filho de Deus. A ele foi dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Então, ao nome do Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade para perdoar pecados. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, em forma de pergunta, ele diz: qual é mais fácil? Dizer os seus pecados são perdoados ou dizer levanta e anda? Claro que para os escribas e fariseus era mais fácil dizer os seus pecados te são perdoados, levanta e anda, levanta, toma a tua cama e anda, porque era algo visível, que eles podiam ver, contemplar com os seus olhos um milagre ali. Mas o fato de Jesus ter falado, teus pecados são perdoados, eles não tinham como ver, eles não tinham como saber, eles não tinham como ter certeza que os pecados daquele homem tinham sido perdoados. Então Jesus fala: e para que vocês saibam que o Filho de Deus, ele tem poder de perdoar pecados. Eu te digo, levanta, toma a sua cama e anda. Quando Jesus fala ao Filho do Homem, Jesus, ele traz uma afirmação bíblica. Lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, quando o Senhor fala da semente da mulher, nascerá um filho do homem que te ferirás. Salmos de número 8, versículo de número 4, fala-se da humanidade de Cristo. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: alguém semelhante ao Filho do Homem. Jesus disse que o Filho do Homem tinha poder e autoridade, e poder na terra para perdoar pecados. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ele que disse que o Filho do Homem deveria sofrer, morrer e ressuscitar. E o Filho do Homem reinará em glória, poder. E nós vemos no versículo de número 25, que aquele homem, ao receber a cura, qual tipo de cura? A primeira cura que ele recebeu foi a cura e perdão dos seus pecados, algo que somente Deus pode fazer ao ser humano. É primeiro perdoar os seus pecados, depois sarar as tuas enfermidades. Jesus, ele demonstrou ali, quando ele falou aos fariseus e publicanos, aos doutores, mestres da lei que estavam ali. Eu estou falando para vocês, que para mim, eu posso dizer perdoados são os seus pecados, ou dizer levanta, toma a sua cama e anda, porque a mim todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então Jesus, antes de te curar, antes de mudar a sua vida, antes de mudar a sua história, Ele quer ser o Senhor da tua alma, Senhor da tua vida, Senhor do seu ser. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer sarar a sua alma de uma enfermidade que é mortal e tem consequências nos nossos dias. Consequências sobrevindas através de enfermidades, de câncer e tantos outros males, que somente o Senhor Jesus, através do seu perdão à nossa vida, salvando-nos, curando, Ele consegue nos transformar e curar verdadeiramente as nossas enfermidades. Jesus Cristo, nessa passagem, o texto principal é que Jesus, Ele tem o poder e a autoridade de perdoar os seus pecados.
os meus pecados, os nossos pecados, e nos curar, e nos sarar, e nos devolver a nossa liberdade, os nossos movimentos, a nossa saúde física, restaurar a nossa saúde emocional, a nossa saúde sentimental. O Senhor primeiro, Ele quer curar a nossa alma, que primeiramente nós precisamos ser sarados e restaurados do pecado. A palavra do Senhor nos diz que aquele homem saiu da presença de Deus, glorificando a Deus, e todos que estavam ali também saíram e ficaram glorificando a Deus, e eles dizendo: o Senhor fez maravilhas entre o seu povo. O Senhor fez obras maravilhosas em nosso meio. Mas no primeiro momento, antes do milagre, eles estavam no seu íntimo, blasfemando e falando: quem é este? E Jesus vem com uma pergunta falando: o que é mais fácil? Eu dizer para ele: perdoados são os seus pecados, ou dizer: levanta e anda. Levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. 3 ordens que eram impossível. Mas o principal, obra que o Senhor Jesus veio para realizar na humanidade, é salvar, é perdoar os nossos pecados, nos restaurar diante de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nesse culto nesta noite, eu não sei como que está a vida dos nossos irmãos que estão assistindo esse culto através da internet. Uma coisa eu sei, que o Senhor Jesus é aquele que tem poder de perdoar os nossos pecados. E Ele quer perdoar os nossos pecados, Ele quer transformar a nossa vida, mas primeiro Ele quer nos sarar, nos curar dos nossos pecados. Ele quer nos perdoar. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer nos restaurar a Deus, através do perdão dos nossos pecados. E eu nesta noite quero enfatizar e finalizar essa mensagem para você, que às vezes fala que não há mais solução, que não há mais esperança, que não tem mudança, não tem uma resposta. Jesus quer sim perdoar os seus pecados e transformar a sua vida. Os seus negócios estão indo de mal a pior. Jesus não está interessado primeiramente nos seus negócios. Jesus não está interessado primeiramente na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida secular. Jesus, primeiramente, Ele está preocupado em salvar a sua alma, e a salvação só se encontra em Jesus, através do perdão dos nossos pecados. Depois Ele vai colocar as coisas no lugar. Depois Ele vai levantar o seu comércio, vai levantar a sua vida, vai mudar a sua história. Mas primeiro, Ele quer alcançar a sua alma. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer primeiro te dar a salvação. Só que tem pessoas que não conseguem entender isso. Eles preferem que Deus faça aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que é material, aquilo que é matéria, aquilo que tem como se tocar, aquilo que tem como se ver, como sentir. O homem sem Deus, ele se preocupa com todas essas coisas, porque ele não consegue discernir as coisas espirituais, ele consegue discernir somente o que é material e carnal.
Você vê que no final do texto fala que aqueles homens ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, pelo simples fato de Jesus ter dito àquele homem: levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. Mas quando Jesus falou: te são perdoados os seus pecados, o olhar daqueles homens foi um olhar de condenação, de julgamento. Mas Jesus, ele não está interessado no que A ou B tem a dizer sobre a sua vida, sobre a sua história. Porém, Jesus, para provar àqueles homens que ele tem poder, Jesus fala: toma a tua cama e vai para a sua casa. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesta noite. Eu não sei, como eu já falei, o que você tem passado, não sei da sua luta, não sei dos seus sofrimentos, não sei o que você passa no momento que você está sozinho, no momento que ninguém te vê, no momento que ninguém te contempla, no momento que é só você e a escuridão. Mas eu quero dizer que, por mais que você ache que é só você e a escuridão, tem um Deus no céu que tudo vê. E esse Deus, nesta noite, Ele leva você a esta palavra, que Ele quer mudar a sua vida, Ele quer perdoar os seus pecados. E depois sim, aí as coisas vão mudar. Ele vai falar: levanta, toma a tua cama. Você era doente? Agora você não é mais. Você estava enfermo, agora você não está mais. Você estava para morrer, porém agora eu te digo que você vai viver. Então, qual que é a tua escolha? Esses dias eu ministrei numa igreja e no final a mensagem ela terminava com uma pergunta: o que o Senhor pede de ti? O que o Senhor pede de ti? Que você o reconheça como único e suficiente Salvador da sua vida e entregue a sua alma para Ele, o reconheça como Senhor. O que o Senhor pede de ti nesta noite? O Senhor disse àquela multidão de homens conhecedores da lei, e eles estavam em certa parte dentro da tradição, embasado pela tradição e pela religiosidade daquela época, que não tinha um critério, não tinha uma abertura, uma brecha para que um ser humano pudesse pronunciar do seu lábio: perdoados são seus pecados. Porém o Filho do Homem, aleluia, o desejado entre as nações, o profetizado, o enviado de Deus, Jesus, o seu Filho amado, ao qual Deus deu um nome que é sobre todo nome, ao nome de Jesus, todo joelho se há de dobrar, grande e pequeno, reis e governadores, livres e não livres, escravos, deverão dobrar os seus joelhos diante daquele que tudo é. E eu quero dizer a você: Jesus, Ele tem o poder. Jesus, Ele tem autoridade nos céus e na terra. Não mudou a sua palavra, não mudou as suas verdades, e ela vem de encontro a você nesta noite. Somente Jesus tem o poder de nos perdoar o pecado e de nos curar da enfermidade da carne, da alma e do Espírito. Ore comigo. Logo após o ministério de louvor vai vir se preparar aqui, e eu já estarei também trazendo à igreja os avisos da semana em nome de Jesus. Encurve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos nesse momento, Senhor, te agradecendo por esse culto,
Te agradecendo, Senhor, pela palavra que nós ouvimos, te agradecendo pelos cânticos, Senhor, que nós te exaltamos nesta noite. Senhor querido, pedimos a Ti, ó Pai, em favor de toda a sua igreja, em favor do Teu povo, Senhor, e neste momento, nesta oração, ó Pai, se tem alguém que está entregando a vida para Ti, reconhecendo o Senhor como único e suficiente Salvador, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, nesta noite, ó Pai, pedindo a Ti, escreva o nome, ó Senhor, desse irmão, dessa irmã, no livro da vida, nesta noite, em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, aleluia. Pode tomar o vosso assento. Eu quero dizer a todos os irmãos, quinta-feira nós temos aqui o nosso culto de adoração, Azusa Mais. Estará ministrando a palavra o nosso irmão Edson Silva. Então não falte, venha. Começa a voltar a congregar, começa a voltar a sua vida devagarzinho ao normal. Então, quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos aqui num grande culto de adoração ao nome do Senhor. Domingo, também um novo culto da família. Você não pode perder. Que Deus te abençoe, que Deus faça maravilha sobre a sua casa, sobre o seu lar, no nome de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos comigo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.